que é a magia das ervas para o feminino. E a Fábio é bióloga de formação, herveira formada pela Farmácia Botânica Tupã, e é mestre em Reiki, mãe, guardiã do Círculo Herveira, e ela é uma mulher livre, que encoraja outras mulheres a serem livres também. Que lindo, Fábio, seja bem-vinda a esse painel. Deixa eu te achar aqui para a gente colocar você. Bem-vinda, a palavra é sua, querida, compartilha de toda a sabedoria que há aí no seu coração. Tem que ligar o seu microfone. Gratidão, Mahadevi, gratidão a todas as mulheres maravilhosas que temos aqui hoje. Eu estou assistindo aí desde muito cedo, hoje conectada, e maravilhada com tudo que está vindo aí para nós, nesse espaço tão sagrado, tão maravilhoso, que é esse festival. Eu gostaria de falar hoje para vocês sobre as ervas para o feminino, mas a gente puxa também para o masculino, né? A gente falou tanto hoje que todos somos um, a gente falou tanto do entrelaçamento do feminino e do masculino que se dá à vida. Então, a gente vai trazer também as ervas para o feminino, mas também pode ser usado para o masculino. E uma ideia das ervas, uma ideia que a gente quer trazer hoje é da magia das ervas. A gente quer falar hoje sobre, não a parte farmacológica, não a parte cosmológica, não a parte dos cosméticos, mas a gente quer trazer a parte da magia. E para a gente falar de ervas, a gente precisa saber como é que começou essa interação das mulheres sábias, das herveiras, das parteiras, das nossas ancestrais que trabalhavam com essas ervas. Então, muito se fala hoje das mulheres que sofreram, das nossas ancestrais, das ancestrais que sofreram para a gente chegar aqui hoje, para mulheres estarem falando aqui hoje, para mulheres dando a sua opinião aqui hoje. A gente sabe que há algum tempo atrás isso não seria possível, as mulheres eram caladas, as mulheres não tinham vez, as mulheres não tinham voz. Mas a gente precisa acessar algumas mulheres anterior a essa caça às bruxas, anterior a essa queda, anterior a essa luta para sufocar essa voz das mulheres. E nós estamos, então, trazendo aqui um olhar hoje das mulheres curandeiras, das mulheres herveiras, das parteiras, das mulheres que detinham um poder central antes mesmo da Idade Média. Essas mulheres que começaram a formar uma ameaça a um corpo médico que estava aí acontecendo, o início de um corpo médico na Idade Média, nas universidades, que era amplamente masculino, mas nós estamos falando anterior a isso. Então, estamos falando anteriormente a mulheres que tinham voz, a mulheres que tinham vez, a mulheres que tinham centros de poder, a mulheres que tinham conhecimento. E logo depois esse conhecimento, então, foi podado, foi vetado por um sistema patriarcal. Mas nós estamos hoje acessando essa memória de mulheres de sistemas matricentrais, de mulheres que eram centro do seu poder, da sua sociedade, mulheres que eram respeitadas simplesmente por dar à luz. Então, essa parte é uma história, é parte da história da mulher, onde a gente fala assim, de onde vem o nosso conhecimento? De onde vem o nosso conhecimento de ervas? Por que o nosso conhecimento com ervas, o nosso conhecimento com natureza, a nossa afeição com a natureza, né? Da onde que vem tudo isso? Então, a gente remete a essas ancestrais que eram respeitadas, que tinham o seu local sagrado, né? E essas mulheres, elas faziam vastas confrarias, elas se reuniam para passar o conhecimento. Seria mais ou menos como a gente está fazendo aqui hoje. A gente está reunindo online hoje para trocar esse conhecimento, para passar esse conhecimento adiante. Então, tudo isso era feito, né, através de confrarias, através de círculos de sagrado feminino, muito antes da onde?
da Idade Média, que é a idade onde a gente coloca o nosso olhar através do sofrimento da caça das bruxas. Então, chamo hoje aqui as minhas ancestrais sábias, convoco aqui minhas ancestrais bruxas, né? Bruxas no sentido de mulheres poderosas e detentoras do conhecimento, que lá na Idade Média foram totalmente modificadas, né, o conceito de bruxa, e para que detivesse o poder do sistema patriarcal. Então, é uma honra e uma alegria contar um pouquinho aqui da história da mulher, né? Então, lá atrás, essas nossas ancestrais poderosas, essas nossas ancestrais sábias, elas lidavam com as ervas, não só para o corpo, mas elas lidavam com as ervas de corpo, de alma, de mente, de espírito. Elas lidavam com as ervas como um todo, e não simplesmente para um chá que cessa a cólica, ou um chá que trabalha o sistema digestivo, nada disso. Elas traziam esse saber, esse poder da erva como magia, né, para todos os males, do corpo físico, do nosso espírito, da nossa aura, enfim. Então, é essa visão que eu trago hoje, esse convite para vocês se atentarem para a magia das ervas. E ervas simples, eu trago 3 hoje, ervas muito simples, muito usadas no nosso cotidiano, mas que acontece o quê? Que a gente não se atenta, não regula o nosso olhar, não regula o nosso prisma para a magia, né? Essa coisa mágica, essa coisa além do físico. E são ervas que eu trago hoje, que são a camomila, o hibisco e a babosa. São 3 ervas muito conhecidas, né? A gente usa a camomila, é uma das ervas mais utilizadas no mundo, né? É a matricária camomila. Mas eu quero trazer hoje uma visão interessante para vocês, né? Tanto para homens como mulheres, que é uma visão mágica, que é uma visão energética dessa planta. E a gente começa com a camomila, a querida camomila, né? Tão querida também dentro do sagrado feminino, porque ela é extremamente importante. A gente tem várias fases e faces dentro do ciclo feminino, né? Dentro do nosso ciclo lunar. E a camomila ela é muito utilizada para nossa limpeza. A gente fala que camomila, gente, é abraço de vó. Quando a gente precisa daquele acalanto, quando a gente precisa daquele alento, quando a gente precisa liberar, e a gente não tem como, é só fazer um chazinho de camomila e ir com essa intenção, falar com a erva enquanto você está fazendo o chá. E pode, hoje somos mulheres contemporâneas, maravilhosas, inteligentes, pode ser, sim, aquele chazinho de saquinho, não tem problema nenhum, né? Embora a gente goste muito de utilizar a erva, a gente não tem mais campos de camomila floridos aí para a gente ir colher, né? Embora nada impeça da gente plantar a camomila em casa, mas o chazinho, sim, de saquinho vale, e tudo que é válido é a nossa intenção. Qual é a intenção que a gente emprega naquele chá? Por que é que eu estou querendo tomar aquele chá? Então, fica a dica valiosíssima para vocês, dessa planta maravilhosa, que pode nos trazer esse alento, que pode nos trazer essa magia, que pode nos trazer esse sossego, né? O nome científico da camomila, né? Que é matricaria, ela significa mãe ou útero, é por isso que a gente usa tanto nas limpezas de memórias uterinas, no nosso trato feminino. E para os homens que estão aí também, ele também ajuda na limpeza de memórias. A gente sabe que o nosso corpo, o nosso feminino, ele detém memórias de dor, detém memórias de angústia, especialmente de relacionamentos e especialmente na mulher, na nossa parte uterina. Então, se a gente tiver a intenção de uma limpeza uterina, a gente pode usar, inclusive em forma de chá, em forma de vaporização, em forma de banho de assento, ou simplesmente
pegar uma trouxinha de camomila e colocar na fronha do nosso travesseiro e dormir com aquele cheirinho. Com qual intenção? Com a intenção de limpeza, com a intenção de limpar antigos relacionamentos, com essa intenção. Então, a gente olha agora para a camomila de uma forma mais carinhosa ainda, e a gente olha para a camomila com todo o poder que ela tem. E não só um chazinho para cólica, um chazinho para calmante. Então, é um novo olhar. É um olhar, e um olhar interessante, e que foi o sagrado feminino que me trouxe. Dessa coisa de a gente voltar para a natureza e não temer a gente olhar para a magia das plantas. E uma coisa muito interessante de como a gente teme pela magia das plantas, inconscientemente, é que muitas, quase todas as mulheres da nossa linhagem na Idade Média foram perseguidas, né? Por conhecimento de plantas, por conhecimento da magia, da fitoenergética, da fitomagia. E houve aí, então, após essa época da caça às bruxas, né, começou no século XIII, houve, então, o que aconteceu dentro de nós? Um medo coletivo se instaurou. Medo coletivo está dentro do nosso DNA, inclusive, né? De falar assim, nossa, mas ela vai falar de ervas ao vivo. Então, o que acontece? Há um medo aí incutido na gente, né? Porque a gente diz assim, olha, ali na minha aldeia morreram 600 mulheres. Por que eu vou começar a falar de ervas para eu morrer também? Então, instaurou-se nessas mulheres e nesses homens um puritanismo normativo, e nós mesmos passamos a ser reguladoras de nós mesmos. Pensando o seguinte, sobre o que eu vou falar, como eu vou falar sobre isso sem ser caçada, sem ser queimada. E esse medo dura até hoje, inconscientemente. Então, eu peço que vocês se abram lindamente para a magia das ervas, para começar a conversar com as ervas em casa, para começar a conversar com o teu corpo, que erva eu devo tomar hoje, que ervas que eu gosto, que estão aqui ao meu alcance, que vão me fazer bem hoje, né? Então, é um convite aí, lindo, que nossas ancestrais, inclusive as sábias, as herveiras, as parteiras, as curandeiras, né? Faziam, né? Conversavam com as ervas, ok? Segunda erva, muito conhecida, mas também muito temida, né? É o hibiscus, né? O nome científico dele, anotei aqui, hibiscus sabidorifa, e é uma planta maravilhosa. O hibiscus, o chá de hibiscus tem uma cor ímpar, e é uma planta interessantíssima, porque é muito temida na parte da medicina, que dizem que hibisco sobe a pressão. Chá de hibisco? Não, eu não vou tomar chá de hibisco porque sobe a pressão. É a primeira coisa que a gente ouve. Eu não sei se alguma de vocês aí já ouviu sobre isso. Quem quiser compartilhar aqui no chat, vai ser ótimo. Porque a primeira coisa que eu ouço com as minhas alunas, eu trabalhei aí na pandemia com sagrado feminino, com ervas, enfim, o que acontece, né? É um medo incutido. E eu acho que deveriam espalhar muito medo sobre o hibisco mesmo, e tinham muita razão, porque o hibisco, o que ele faz com a gente, tanto para homens como para mulheres? Como que o hibisco age em sua magia, em sua energia? O hibisco devolve a libido para a mulher. O hibisco devolve o desejo, o hibisco devolve o fogo. Ora, vamos inventar um monte de histórias sobre o hibisco?
para que a gente fique como? Quietinha. Imagina despertar o desejo dessa mulher, imagina despertar, né? A Lara vai fazer o chá agora. E o chá de hibisco, gente, ele é conhecido popularmente dentro, né, da magia, dentro do sagrado feminino. O chá de hibisco é chamado de mimo de Vênus. Olha que coisa mais linda. Então, ele aumenta uma coisa muito importante. Foi muito bom criar um monte de tabu para essa sociedade se fortalecer, essa sociedade patriarcal, porque ele aumenta o amor próprio. Então, quando você utiliza um chá para o amor próprio, esse sistema patriarcal tem que inventar 1000 histórias sobre ele. Proibido. Nossa, não tome chá de hibisco. Então, a gente vai entendendo que os artifícios, as artimanhas que eles vão criando para que a gente fique longe desse tipo de coisa, para que a gente fique longe desse tipo de recurso que é tão fácil, que está tão à disposição. Então, qual que é a minha sugestão para as irmãs que ainda têm medo e para os irmãos que ainda, olha, o meu médico falou que eu não posso tomar chá de hibisco. Como é que a gente vai usar? A gente quer usar a magia do hibisco. A gente quer usar, a gente quer trazer para a nossa aura, a aura do hibisco, que é maravilhosa, e que é gigante, e que é vermelho, né? Que ajuda ali nos nossos 2 primeiros chakras, no básico e no umbilical, né? Que é o nosso centro ali, onde a gente trabalha o nosso desejo. Como é que a gente usa? Olha, Fabi, estou com medo. Mesmo que você tenha desmistificado, mesmo que você tenha trazido uma visão bonita, eu ainda tenho medo. O que você pode fazer? Você passa escalda-pés. Você coloque uma folhinha de hibisco em 1 litro d'água e faça uma água aromatizada. Novamente, como a trouxinha de camomila que você trouxe ali no travesseiro para você trabalhar a tua limpeza, você pode trazer uma trouxinha de hibisco, colocar no seu travesseiro e dizer assim, olha, renove o meu fogo interno. Porque a ideia é essa. A ideia é que a gente esteja em contato com a magia dessa planta. E a planta conversa com você também. Basta você se abrir, basta você estar aberto, né? É aquela história, né? Eu falo com plantas o tempo todo. A pergunta é a seguinte, mas você as ouve? Você não para ouvir, né? Você não para ouvir. Gratidão, gratidão, gente. Então, esse é o convite para deixar a magia do hibisco mexer com você. É você entender o teu corpo, é você começar a entender o despertar, é você começar a entender como é que essa magia está agindo dentro do teu corpo. E é um convite para olhar para você, é um convite para você olhar para o seu corpo, né? Porque o micro é o macro, e a gente falando tanto de economia circular aqui antes, mas se você não olhar para dentro, se você não souber os seus instintos, se você não conhecer o seu corpo, se você não conhecer os seus desejos e mais, não permitir que eles ressurjam, não vai haver desejo de mudar o mundo. Né? E quando as nossas crianças, eu sou mãe de 4 filhos, quando as nossas crianças, quando os meus filhos, por exemplo, assistem uma mãe que está aí, que tá trazendo força, que está trazendo conhecimento, essas crianças também se inspiram. Então, é muito, muito, muito importante que a gente olhe para o nosso corpo. E aí, rapidinho, eu vou trazer mais uma planta para a gente encerrar esse conhecimento. Uma planta maravilhosa, que é a babosa. A gente tem a babosa, que aqui no Brasil é proibido pela Anvisa.
a gente compra o suco de aloe de fora, né? Importado, que aqui não pode. Mas tudo bem, a gente vai percebendo que as artimanhas, o que move tudo aí fora, essa economia, como é que é usado. A babosa, ela é uma das plantas mais utilizadas no mundo para cosméticos, e era uma planta utilizadíssima no Egito Antigo. Então, a gente conhece o farmacológico dela, que é regenerativo da pele, de queimaduras, mas eu gostaria de falar da magia da babosa. E a magia da babosa, ela, quando em contato com o corpo da mulher e do homem também, ela devolve para nós a umidade. Ela nos devolve a umidade que é tão pertinente da mulher e que talvez esteja hoje tão distante da realidade dessa mulher contemporânea. Então, uma dica para vocês é fazer o mel da babosa, que é uma camada de açúcar e uma camada de gel de babosa, só aquela partezinha do meio, só aquela partezinha do gel, tá? E fazer num vidro bem limpo e fazer daquilo mel de babosa. O mel de babosa dentro do sagrado feminino é conhecido como o banho da deusa, tá? Se vocês procurarem no YouTube aí, vão encontrar várias receitas de mel de babosa, que basicamente é babosa e açúcar. E o banho da deusa proporciona? O banho da deusa, ele pode ser tomado dos pés à cabeça e pode ser usado também na nossa yoni. Yoni, para quem não sabe, é como a gente chama a nossa região íntima no feminino, que compõe tudo, né? Compõe desde os órgãos internos até o externo. Então, é possível que a gente utilize desde os nossos cabelos, o rosto, passando por nosso yoni e devolvendo uma autoestima e um auto prazer que talvez essa mulher esteja muito longe disso. Então, a gente faz um ciclozinho da nossa lua, né? Utilizando aí a camomila na limpeza, na nossa noite sem lua, na nossa lua nova. Na lua crescente, a gente usa, então, o nosso hibisco, né, para aumentar o nosso fogo. E na lua cheia, maravilhosa, a babosa, então, para a gente completar esse ciclo maravilhoso feminino e fazer as pazes com a gente, e estar mais em contato com a natureza, e estar mais consciente do micro e também do macro. Essa é a minha contribuição. Gratidão.